Bom dia, você que me assiste. Vamos orar no nome de Jesus? Meu Deus, nesta manhã estamos diante da palavra do Senhor e queremos conhecer o Senhor mais de perto, meu Deus. Saber como o Senhor lida conosco e como devemos lidar com o Senhor, como deve ser esse relacionamento. Por isso, ó Deus, oramos no nome de Jesus, pedindo ao Senhor que abra a nossa mente para entendermos os planos lindos que o Senhor tem para conosco desde o princípio da criação. Assim nós oramos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e a sua família. Você vê um arco aí atrás, né? E na imagem. E nós vamos falar hoje num assunto muito interessante também, que é o Deus de pactos. Então, quando você vê esse arco aí, você se lembra que Deus é Deus de pactos. Vamos ler a palavra de Deus, está em Gênesis, capítulo 9. Já estamos no capítulo 9, versículo 1, 3, 4, 6 e o versículo 13, que diz assim a palavra de Deus. No versículo 1 do capítulo 9 de Gênesis. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse. Olha, que agora Deus começa não só a falar com Noé, mas também a falar com seus filhos, né? Ele lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Foi uma ordem que Deus deu. Olha, tudo começa agora de vocês. A raça humana começa ou recomeça através de vocês. Versículo 3. Tudo o que se move e vive será para vosso mantimento. Assim como vos dei as ervas verdes, tudo vos dou agora. Então, essa questão aí de vegetariano, que Deus nunca instituiu o homem para comer carne, aqui na Bíblia está dizendo que Deus deu os animais para que os homens comessem a carne, com uma só exigência. Como houve lá no Jardim do Éden uma exigência, Deus também faz uma exigência a este novo recomeço da raça humana, né? E o versículo 4 diz: a carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comerás. Esta foi a exigência de Deus, semelhante à árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Deus volta a pedir ao homem obediência em um detalhe: não coma sangue. O versículo 6 diz assim: quem derramar sangue de homem, pelo homem o seu sangue será derramado, pois Deus fez o homem à sua imagem. Então aqui vem instituída a lei da pena de morte. Como houve homicídio no passado, né, Caim matou Abel e outros homens mataram depois disso, tirando vida de homens, Deus estabelece para este novo mundo: o homem não pode matar homem. Quando um homem derramar um sangue, ele se torna homicida e o seu sangue deve ser derramado também. Ele não pode viver, ele tem que morrer depois que ele se tornou um homicida. Ele tem que ser executado. Então essas pessoas que não entendem aí, que falam a pena de morte é antibíblica, é porque você não conhece a Bíblia e precisa estudar mais a Bíblia. Deus não queria que o homem tirasse a vida de outro homem ou que derramasse o sangue de outro homem. E então ele diz, se ele derramar sangue, que ele morra também no lugar, né, para pagar o que ele fez, tirando uma vida da terra. A sua vida não merece mais viver na terra. A pena de morte é bíblica, é justa, feita semelhante às ordens de Deus, como Deus ordenou. Não foi invenção humana e nem é do diabo a pena de morte. Muito pelo contrário, estude a Bíblia e você vai aprender isso aí dentro da Bíblia. Agora, ela precisa ser feita de forma justa, né? É preciso ser julgado de forma justa e não por homens incompetentes, como nós temos aí nos tribunais aí julgando pessoas. O versículo 13 diz assim: o meu arco tenho posto nas nuvens, e ele será por sinal de haver uma aliança entre mim e a terra. O que estava dizendo Deus? Este sinal será uma aliança, o sinal de uma aliança, este arco que eu coloco agora no céu. Todas as vezes que aparecerem nuvens carregadas, todas as vezes que aparecerem nuvens densas lá, nuvens escuras,
eu coloco esse arco no céu para, quando eu olhar para este arco, ele seja um símbolo da minha aliança com todos os seres viventes da terra, com o homem, com os animais e com as aves. Eu não destruirei mais a terra por dilúvio, não terá mais águas destruindo toda a humanidade e toda a vegetação. Deus fez esse pacto. Agora é muito importante você lembrar, por isso o título da nossa mensagem é O Deus de Pactos. Por que Deus fez este pacto? Por que Deus decidiu? Eu já falei no estudo passado que Deus decidiu isso por se agradar do sacrifício que Noé fez, levantando um altar, consumindo ali em holocausto animais puros e aves puras em holocaustos a Deus. Deus se agradou disso. Então Deus resolveu consigo mesmo e jurou consigo mesmo de não mais destruir a terra com águas de dilúvio. Ele disse, não destruirei mais o homem com águas de dilúvio. Não será mais assim. Mas ele decidiu consigo mesmo. Agora nós vemos que Deus passa a comunicar a Noé e a seus filhos a decisão que ele tomou. Então Deus faz conhecer agora ao homem a decisão que ele tomou, dizendo, olha, eu decidi assim, e isto será um pacto entre eu, vocês, as aves. Deus fez um pacto com toda a terra. Não será mais destruída a humanidade, os animais, as aves, né? Com águas de dilúvio. Nunca mais acontecerá isso. E todas as vezes que eu lembrar, que eu olhar para este arco no céu, todas as vezes que ele aparecer, né, que eu colocar agora, que eu estou colocando agora como um sinal, todas as vezes que aparecer esse arco, eu vou lembrar deste pacto que eu tenho com vocês, com todas as aves e com todos os animais, que eu tenho com a terra, com as gerações que hão de vir. Só que, como você vê o título aí atrás, ele diz arco-íris. E você precisa entender isso e parar de chamar este arco de arco-íris. Porque quando você está chamando este pacto que Deus fez, eu quero falar duas coisas muito importantes para vocês, para você aprender na palavra de Deus, porque ler Bíblia, estudar é cultura. E um certo professor perguntou para um aluno, você gostaria de aprender? Ele disse sim. E ele perguntou para o aluno, você gosta de ler? E ele disse, não gosto de ler. Ele disse, então como você quer aprender se você não gosta de ler? Meu querido, você tem que estudar a Bíblia. Você tem que ouvir palavras de Deus através de homens que estudam realmente a Bíblia e que te levarão a estudar a Bíblia, que é a palavra de Deus. Não fique por aí colhendo essas mensagenzinhas de Deus vai te dar. Isso é lorota. Isso é conversa humana para angariar pessoas. Haja vista que tem pessoas que ficam aí contando piadinhas por aí, usando o nome de Deus, se dizendo pastor, e tem mais audiência do que uma mensagem que vem da Bíblia que te traz conhecimento. E esta mensagem que eu te falo, que eu estou trazendo para você, quero te trazer conhecimento da palavra de Deus, para você passar a estudar a palavra de Deus. Então, Deus coloca um arco no céu. Vem uns endemoniados lá, né? Uns idólatras gregos e começa a atribuir esse arco ao arco Íris. O que é Íris? Íris é a deusa que, segundo eles, do Olimpo, que trazia paz, trazia segurança, trazia conforto para a humanidade, né? Trazia tranquilidade para a humanidade. Então eles começaram a dizer que é Íris que colocou esse arco no céu para que o povo vivesse em paz. E as outras perversões, usando para o mundo gay esse arco aí, para o mundo homossexual esse arco, né? E trazendo as coisas divinas para a imundícia humana, para os costumes humanos, para ideologias humanas, pervertendo aquilo que Deus fez como um pacto. Então os gregos estão muito enganados em colocar Íris neste arco, porque eles podem criar o que quiserem, mas o arco que Deus colocou no céu é um pacto para quando o homem olhasse e dizer, haverá outro dilúvio, vamos perecer de novo com as águas. E o homem que conhece vai dizer, não,
Deus disse que quando ele colocasse este sinal, ele se lembraria: dilúvio mais não, nunca mais haverá dilúvio na terra para consumir a raça humana, os animais e as aves. Então lembre disso, este é um pacto, sinal de que o pacto que Deus fez. Mas veio um sujeito em 1642, nasceu, né, dia 25 de dezembro, infelizmente, né, nasceu até no dia 25 de dezembro de 1642, chamado Isaac Newton. Isaac Newton, ele foi um estudioso, considerado matemático, se dizia teólogo, né? Gostava de estudar aquilo que é Deus, tudo aquilo que é Deus, né? A perfeição de Deus, como Deus é. Mas ele disse que arco não é nada, este arco aí não é nada de divino, de criação de Deus, não. Isso é um mero acontecimento de que quando a luz do sol atravessa a água, isso aparece, que não tem nada de Deus nisso. Então o que ele estava dizendo era: o que a Bíblia diz deste arco e deste pacto é mentira. E, infelizmente, as pessoas não estudam quem era Isaac Newton. Além de matemático, e se dizia teólogo, ele era também alquimista. E o que é um alquimista na linguagem bem conhecida? É uma pessoa falsificadora, que tem condição de pegar o que não é, né, para fazer parecido que é. Então, pega uma verdade e consegue fazer dela uma mentira acreditável. Este era Isaac Newton, e que viveu aproximadamente 84 anos, mas viveu a sua vida buscando talvez trazer a novidade para as pessoas, e entre essas novidades ele entendeu que poderia perverter a palavra de Deus, o que Deus fez, dizendo que isso é muito simples, muito normal e que não tem nada de divino nisso aí. O que eu quero dizer a você nessa mensagem é o seguinte: Deus é Deus de pactos. Deus fez com Noé e com seus filhos um pacto, e nós vemos o cumprimento desse pacto até hoje. Deus quer fazer com você pacto. Mas por que Deus fez este pacto? Porque Noé fez um sacrifício, um altar, e ofereceu ali holocaustos a Deus de coisas, de animais puros e aves puras. Se você fizer para Deus uma adoração verdadeira, se você buscar a Deus de verdade, se você se jogar aos pés do Senhor e oferecer o teu melhor para Deus, eu insisto nisso, em orações, em jejuns, você vai ver que Moisés foi um grande homem. Mas também você vai ver que Moisés passava suas madrugadas buscando a Deus, orando a Deus, que Moisés se ausentava do povo para ficar ali com Deus, recebendo de Deus. Todos os grandes homens do passado, homens de verdade, homens de Deus, tinham uma vida de oração diante de Deus. Então, você precisa buscar Deus, você precisa fazer pacto com Deus para que Ele faça pacto contigo. E então, se você disser: Senhor, eu não abrirão mão do meu momento contigo, eu vou te oferecer o melhor, eu vou ser o melhor que eu puder ser para ti, eu quero fazer do Senhor o meu Deus e quero ser o teu representante na terra. Deus fará também pactos com você, porque Deus é Deus de pactos, e o arco no céu é um deles. Mas Deus, como eu disse, é da mensagem que eu gosto de edificando altares, se você levantar um altar a Deus, Ele também fará um pacto com você e te abençoará. Deus é maravilhoso, Deus é grande, Ele é Deus nas nossas vidas, e não importa o que diz Isaac Newton, o que diz os gregos, Deus cumpre a sua palavra e está cumprindo até hoje. Desde os tempos de Noé, nós vemos sempre quando há um sinal de chuva, uma nuvem escura, aí então nós podemos perceber o arco no céu, e aí Deus também olha para o arco e lembra de nós, e Ele mantém a sua promessa e a sua palavra. Jesus ama você, Jesus quer abençoar você e abençoar a sua família, mas só depende de você criar esta aliança com Deus, para que Deus tenha, como fez com Noé e seus filhos, uma aliança também com você. Que Deus abençoe você e família, ainda nos meus pijamas, buscando a Deus, trazendo a você informação no nome de Jesus. Um grande abraço meu, Deus abençoe você e família, no nome de Jesus.